Mesmo que você nunca tenha estudado teoria musical, você deve conhecer essas 7 palavrinhas. Do, re, mi, fá, sol, lá. Ainda ficou faltando o si. Bom, essas 7 palavrinhas dão nome às notas da escala musical mais utilizada no Ocidente. Na verdade, além dessas 7 notas, essa escala ainda tem mais 5 notas com nomes parecidos. A gente vai ver ao longo do conteúdo. Mas por que 12 notas? Tem algum elemento misterioso aí? Né? Como que essa escala foi construída? Bom, para que ninguém fique frustrado, a quantidade de notas de uma escala, qualquer que seja ela, é um valor arbitrário. Ou seja, é perfeitamente possível construir uma escala musical com qualquer quantidade de notas. Entretanto, existem motivos para que essa escala mais comum tenha nem menos nem mais do que 12 notas. E são essas motivações que a gente vai investigar aqui nesse vídeo. Para isso, a gente precisa entender a relação entre as dimensões de um instrumento, e aqui eu vou focar em instrumentos simples de corda, tá? Mas todo o raciocínio é análogo para outros instrumentos, como de sopro, por exemplo. Tá? Então, a relação entre as dimensões de um instrumento e o comportamento das ondas de som emanadas por ele. Certo? Então, para isso, vamos começar pelo começo. Ao longo da história, diferentes povos construíram seus instrumentos baseados nas sensações particulares evocadas pelas combinações de seus sons. Com o passar do tempo, grupos interessados pela música começaram a perceber relações entre as dimensões do instrumento e os sons por ele produzido. Um desses interessados foi Pitágoras, Pitágoras de Samos. Além das suas contribuições pioneiras para a filosofia e para a matemática no Ocidente, ele também fez contribuições pioneiras para a teoria musical ocidental, estudando relações entre a razão do comprimento de cordas idênticas, igualmente tensionadas, e o som por elas emitido. First, we'll need a string. Stretch it good and tight. Plunk it. Now divide in half. Plunk again. A escala definida por Pitágoras serviu de base para a construção da nossa atual escala ocidental. With simple fractions, he got this. Pitágoras e os seus discípulos da escola pitagórica começaram seus estudos musicais com um instrumento bem simples, o monocórdio. É mais um instrumento de estudo do que um instrumento de performance. E dependendo do comprimento dessa corda, a gente obtém diferentes sons, ou melhor dizendo, diferentes notas musicais. Então vamos pegar aqui um primeiro exemplo. Se a gente pegar uma corda, tocar ela e depois dividir pela metade e tocar só a metade dela. Aí essas duas notas, quando tocadas juntas, geram um som agradável, né? Elas combinam, geram uma consonância. E aí eu coloquei aqui duas notas com essa mesma característica, com essa mesma relação de consonância, aqui nesse software de edição de áudio, para a gente poder ver algumas características interessantes das ondas sonoras de cada uma dessas notas. Aí eu preciso fazer algumas ressalvas. Primeiro, as notas que eu vou tocar aqui não são exatamente aquelas mesmas que tocou aí no videozinho do monocórdio, porque quando tem um som um pouquinho mais grave, o som aqui fica ruim para ouvir direito. Então, são notas diferentes, mas que têm a mesma relação, como se fosse uma outra corda de outro tamanho, afinada de outro jeito, né? Como corda solta, e aí a outra a metade, então com a mesma relação de consonância que tem lá no vídeo. Primeira coisa. A outra coisa é que essas ondas sonoras que tem aqui, cada linha aqui é de uma nota. Essa aqui seria da corda solta, essa aqui da corda pela metade. As ondas sonoras daquelas cordas não tem exatamente esse desenho de onda. Tá? Esse desenho aqui é um desenho muito perfeitinho, de ondas assim, sei lá, não sei nem dizer o nome técnico, um som puro, digamos assim. Né? Ali não, ali tem muitas outras coisas envolvidas que não vem o caso a gente analisar aqui. O que eu quero analisar aqui com vocês basta essa onda simplificada. Tá? Então, deixa eu tocar aqui o som que seria da corda solta do monocórdio.
e agora o som que seria da corda pela metade. As duas juntas. Ok. Agora vamos ver algumas características dos desenhos dessas ondas, que aí a gente vai chegar numa conclusão interessante para justificar essa consonância, essa combinação dos sons. Deixa eu dar um print aqui na tela. Aqui a gente pode ver dois principais elementos que caracterizam uma onda. Tá? Bom, repara que a onda é sempre esse desenho repetido, né? Então esse comportamento cíclico, digamos assim, né? Ou seja, esse desenho aqui, deixa eu desenhar mais para cá. Esse trecho aqui é uma coisa que se repete, né? Como se eu desse um Ctrl+C nisso aqui, depois Ctrl+V, tanto para a direita quanto para a esquerda, enfim. A mesma coisa aqui embaixo, né? Pegar uma ondinha dessas aqui, Ctrl+C e Ctrl+V no resto. Beleza. E aí, a gente tem duas coisas que vale a pena perceber aqui. A primeira delas, que a gente chama de comprimento de onda, que é a distância aqui de um ciclo desse, de um período aqui da onda. Tá? E aí eu poderia comparar esses tamanhos aqui do comprimento da onda de cima, que é aquela corda solta, com o comprimento da onda de baixo, que é a corda pela metade. Certo? E aí, com base nisso, a gente chega numa outra conclusão. Deixa eu sobrepor uma onda a outra para a gente ver o que rola de interessante aqui. Tá? Então, tentei ajustar aqui para a gente perceber o seguinte. Aqui eu tenho o comprimento dessa primeira onda aqui, da onda da corda solta, chamar de C. E aqui, vou botar de outra cor. E aqui eu tenho o comprimento da onda da outra nota, da corda pela metade. Tá? Repare que o comprimento dessa onda aqui é exatamente metade do comprimento da primeira. Tá? Então, aqui C sobre 2. Ou seja, numericamente, é a mesma relação do tamanho da corda. Né? Uma corda e sua metade, então gera a mesma relação aqui. O comprimento da onda, da corda solta, vai ser a metade do comprimento da onda da corda, que é a metade daquela outra. Outra forma da gente fazer essa relação é ver assim, bom, então essa onda aqui cabe duas vezes, né, o comprimento dessa onda menor cabe duas vezes no comprimento da onda maior. E aí a gente pode considerar também a relação entre a frequência dessas duas ondas. Então, o que é a frequência de uma onda? A frequência de uma onda é quantas vezes esse desenho aqui se repete em um certo intervalo. Então, digamos que eu considere esse intervalo aqui de comprimento C. Tá? Então, essa onda aqui tem uma frequência a cada período desse. Essa onda aqui, naquele mesmo período C, vai ter o dobro da frequência. Eu consigo fazer duas ondinhas, dois ciclos nesse mesmo intervalo aqui. Certo? Então, se essa onda aqui tem uma certa frequência F, essa onda aqui vai ter como frequência o dobro de F. Certo? Justamente por é uma consequência desse lance aqui, né? Do comprimento dela caber duas vezes no comprimento da onda maior. Ou seja, isso gera aqui uma relação inversamente proporcional entre a relação entre o comprimento de duas ondas e a frequência dessas duas ondas. Tá? Se eu tivesse, então, uma outra onda que, em vez de caber... Vou botar mais para cá o desenho. Tá? Uma outra onda que coubesse não duas vezes, mas três vezes nesse comprimento aqui, né? Aqui eu tenho comprimento C. Se eu tivesse uma outra onda de comprimento menorzinho, de comprimento 1/3 de C, então ela caberia três vezes aqui nesse comprimento. Então, a frequência dessa nova onda seria o triplo da frequência dessa primeira aqui. Tá?
Então, se daqui para cá eu divido por 3, daqui para cá eu multiplico por 3. Isso não vale só para o 2, só para o 3. Qualquer que seja a quantia aqui, se daqui para cá eu divido ou multiplico, se daqui para cá eu divido por um certo número, então daqui para cá, para relacionar a frequência entre essas ondas, eu multiplico por esse certo número. Tá, e o que isso tem a ver com as escalas e, enfim, com esse Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, não sei o quê? A teoria musical, ela categoriza esses dois sons que eu toquei aí, a corda solta e a corda pela metade, em uma mesma classe, tá? São a classe das notas que tem o mesmo nome, tá? Por que o mesmo nome? Né? Claro que uma é, sim, diferente da outra. Uma é mais grave, outra é mais aguda, certo? Mas a gente dá o mesmo nome, tipo Ré e Ré, certo? Se a gente quiser diferenciar, né? Tá, mas qual Ré você se refere? O Ré mais grave ou o Ré mais agudo? Aí a gente coloca um númerozinho do lado da nota. Então tem Ré 1, Ré 2, Ré 3, Ré 4, né? Do mais grave para o mais agudo. Mas, assim, fica essa classe dessas notas com o mesmo nome. Então, ó, se eu continuar esse processo de pegar a metade e a metade da metade, por aí vai, eu vou formando toda essa família de notas com o mesmo nome. Tá? Então, se eu pegasse aqui uma nota na metade de CB, tá? Tipo essa nota DB, tá? Ela teria o comprimento que seria a metade desse aqui, seria C sobre 4. Portanto, a frequência dela seria o dobro dessa frequência. Tá? Essa aqui seria uma nota com o mesmo nome, de frequência, a nota com a metade aqui do comprimento, de frequência 8F, outra de 16F. Tá? Isso gerando essa família de notas com o mesmo nome. Ou poderia pensar no caminho contrário também. Né? Aqui eu estou pegando sempre a metade da corda, eu poderia sempre duplicar o tamanho da corda. Né? Pegar as cordas maiores, mais graves. Tá? E aí eu poderia ter, se eu tivesse uma corda com o dobro do tamanho de AB, né? Não vai caber aqui, mas se eu tivesse uma coisa assim, tá? Finge que está o dobro, tá? É o dobro do comprimento, então vai ser a metade da frequência. Então, uma nota de frequência F sobre 2 também tem o mesmo nome. Ou a metade da metade, F sobre 4, F sobre 8, e por aí vai. Bom, e aí se eu estou falando de frequência de onda, preciso mencionar uma coisa que são as unidades para medir frequência de onda. Certo? E a gente tem duas unidades principais. Essa aqui é RPM, rotações por minuto, e tem o Hertz. Aqui é rotações por minuto. E aqui o Hertz é ciclos por segundo. Tá? As unidades de frequência aqui. Tá? Como segundo é a unidade padrão de tempo do Sistema Internacional, então, consequentemente, essa unidade aqui é a unidade padrão do Sistema Internacional para medir frequência. Tá? Quem já viu um afinador, por exemplo, de violão, usa a unidade Hertz. Agora, um outro exemplo. Se eu dividir a corda em sua terça parte, né? Pegar aqui 1/3 de uma corda aqui. Qual vai ser a relação entre esses sons? Então, aqui também peguei uma corda de comprimento C e frequência F. Essa corda aqui agora tem o comprimento 1/3 de C, é C sobre 3, e a frequência vai ser o triplo de F. Então, essa corda aqui vai ter um som mais agudo. Tá? E assim, deixa eu frustrar os músicos aqui, que num violão não dá para, com a marcação dos trastes, não dá para fazer essa relação de uma corda solta e 1/3 dela. Assim, ela fica muito perto do traste 19. Agora, olha só, tem uma coisa curiosa que acontece aqui nesse caso de dividir em 3 partes, que é a relação entre essa nota aqui e essa nota aqui, do AD. Tá? Repara, a nota AD ela tem o dobro do tamanho, a corda AD, né, tem o dobro do tamanho dessa DB. Né? Se eu dividir em 3 partes iguais, aqui é 1/3, aqui são os outros 2/3. Então, esse aqui é o dobro do tamanho daqui. Bom, se essa corda tem o dobro do tamanho dessa,
Então, a gente recai naquele caso do primeiro exemplo. Tá? Essa nota aqui, AD, e essa nota DB, estão naquela mesma classe, têm o mesmo nome. Então, a relação de consonância entre essa nota maior, AB e DB, é a mesma entre a nota AB e AD. Bom, essas duas notas que eu mostrei aí, tá? A corda inteira e a corda 1/3 do tamanho, elas não se enquadram, então, naquele primeiro exemplo de dividir pela metade ou o dobro, enfim. Então, elas não são a mesma nota, não estão naquela classe de notas com o mesmo nome. Mas, quando elas tocam simultaneamente, né, a gente vê que também tem uma audição agradável, certo? Então, e isso se dá pela sincronia das ondas, uma sincronia física, né, das ondas lá, que uma é um terço da outra, se encaixa ali bonitinho. E essa combinação, quando fica então agradável, ganha o nome, essa característica, a gente dá o nome de harmonização, certo? E aí, quando a gente tem um conjunto de notas harmoniosas, a gente forma então uma escala musical. E assim, antes de eu continuar, uma coisa precisa ficar clara. Assim, é preciso saber tudo isso para fazer música? É preciso saber, sei lá, matemática para fazer? Não. Tá? Na verdade, para fazer música você não precisa nem saber teoria musical. Tá? A intenção aqui não é aprender teoria musical para saber fazer nem nada disso. A intenção aqui é a gente investigar o porquê dessas coisas acontecerem para explorar o conhecimento. Bom, então a moral da história até agora é que a gente pode continuar gerando novas notas harmoniosas, repetindo sucessivas vezes aquele processo de dividir uma nota, uma corda, né, pela terça parte. Tá? Se a gente ficar dividindo pela metade, 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 a gente gera sempre a mesma nota. Então, para gerar novas notas, a gente poderia continuar fazendo esse processo de 1/3, 1/3, 1/3. Só que se a gente fizer isso muito, 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 as novas notas começam a ficar um pouco dissonantes em relação à nota original. Tá? Deixa eu pegar um diagrama aqui para a gente explorar isso. Bom, então vamos resumir aqui tudo que a gente viu até então. Então, se eu pegar... Vou começar com essa primeira linha aqui, essa corda azul aqui sendo tocada. Digamos que ela produza uma nota de frequência F. Tá? E aí a gente viu que essa mesma nota pode ser gerada pelas notas de frequência 2F, 4F, 8F, né? Ou F sobre 2, F sobre 4, por aí vai. Tá. Aí eu agora peguei aqui essa outra corda azul que o tamanho dela é 1/3 daquela anterior. Tá? Então a frequência dela vai ser o triplo da frequência da nota original. Tá? Então aqui, ó, a frequência agora dessa corda azul aqui vai ser o triplo da frequência da original, 3F. E também eu posso gerar notas equivalentes a essa nota nova, pegando o dobro da frequência, ou a metade da frequência, gerando uma nova família de notas de mesmo nome. Né? Então, 6F, 12F, ou 3F sobre 2, 3F sobre 4, e por aí vai. E pronto, né? Eu poderia continuar esse processo várias vezes. Então aqui também eu teria, agora é 1/3 dessa nova nota aqui. Então a frequência vai ser o triplo da frequência que eu tinha antes. Então vai ser 9F, assim, e seus familiares, né? 18F, por aí vai. E aqui, essa frequência aqui seria o triplo dessa anterior, 27F, e seus familiares. Aqui seria o triplo do anterior, 81F. Então vamos organizar toda essa bagunça que eu estou fazendo aqui em uma tabela e a gente começa a perceber o que está rolando com essas frequências. Naquela primeira linha, eu tenho aquela, vou chamar de frequência fundamental, F. Tá? E aí a corda que tem 1/3 do tamanho vai ter o triplo da frequência, a outra também o triplo da frequência, e então vamos preencher essa tabela para a gente entender o que está acontecendo. Então, nessa primeira coluna aqui, é isso. Né? Eu vou gerar essas potências de 3 para cada, né, de frequência fundamental, né, para cada nova nota. Vou sempre triplicando. Né? Então, aqui 3, 3 vezes 3, 3 vezes... Aqui é a notação de 3 ao cubo, tá? 3 elevado a 3. Aqui 3 elevado a 4, né? Porque vai ser 3 vezes isso, depois 3 vezes isso, 3 vezes isso, 3 vezes isso. Então, eu vou sempre multiplicando por 3.
Então, por isso, essa família aqui nessa coluna dessas potências de 3. 3 ao cubo, 3 à quarta, 3 à quinta, 3 à sexta, 3 à sétima e por aí vai. Tá. Agora aqui, essa outra coluna aqui, as frequências de notas equivalentes, aquela classe de notas com o mesmo nome, né? Que aí eu gero pegando essa frequência fundamental e multiplicando por 2 ou dividindo por 2, certo? Então 2F, 4F, 8F, ou F sobre 2, F sobre 4, F sobre 8. E aqui também é a mesma coisa, com essa frequência 3F, eu gero uma nova família de notas multiplicando ou dividindo por 2. 6F, 12F, 3 sobre 2, 3 sobre 4, 3 sobre 8. Tá? Vamos continuar aqui essa tabela. Aqui, com essa aqui, no 9F. Então, o dobro dela, ou o dobro do dobro. Então, aqui eu já estou usando também a notação de potência. Certo? 2 vezes essa frequência. Ou 2 vezes, né? 2 ao quadrado. Ou pode ser a metade, que é 2 elevado a menos 1. Ou a metade da metade, que é 2 elevado a menos 2. Ou a metade da metade da metade, que é 2 elevado a 3. Tá? Quem está enferrujado nessa coisa aqui de potenciação, expoente negativo, e quiser relembrar, vai aparecer no card aqui uma playlist com uma revisão desse conteúdo de potenciação. Então, vamos continuar aqui. Aí, repara, já usando essa ideia de potenciação, eu vou ter o seguinte. Para eu gerar as notas de mesma classe dessa aqui, as notas com o mesmo nome, baseado nessa frequência, é eu pegar essa frequência 3 elevado a 3 e multiplicar por 2 sucessivas vezes ou dividir por 2 sucessivas vezes. Ou seja, fazer 2 elevado a alguma coisa vezes esse 3 elevado a 3 aqui. 3 elevado a 3F. Aqui, então, eu coloquei 2 elevado a K, 2 elevado a alguma coisa, sendo que esse K tem que ser um número inteiro. Pode ser positivo ou pode ser negativo. Né? Se for positivo, eu vou duplicando a frequência dessa nota aqui. Se for negativo, eu vou dividindo por 2 sucessivas vezes a frequência dessa nota aqui. Certo? Então, gerando aqui as frequências dessas notas equivalentes, as notas com o mesmo nome. E aí a mesma coisa para esse aqui. Pega essa frequência, então 2 elevado a alguém vezes essa frequência, mesma coisa para os outros. Ou seja, aí você pode pensar, então eu posso gerar infinitas notas? Sim, eu posso gerar infinitas notas. Existem, né, infinitas notas. É porque a gente conhece, pode parecer contraintuitivo, porque a gente conhece as notas fechando um ciclo, né? Sempre esse Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e os acidentes, enfim, mas fechando um ciclo. Tá? Mas, na verdade, assim, isso é aí que entra a história da fabricação da escala. Né? A gente delimitar um certo padrão para fechar um ciclo. Mas o que existe é muito mais do que essas 12 notas que a gente tem na escala musical. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Se eu pegar 2 notas consecutivas aqui no violão, será que não existe nenhuma nota entre essas duas aqui? Bom, na nossa escala, não. Mas é possível. Tá? E aí, como aqui eu posso fazer o bend, que a gente chama na corda, né? Ó, já está diferente. É diferente da primeira, que é diferente dessa, da próxima. Sacou? Então, e não é a única, eu posso fazer, né? Só que aí o nosso ouvido não é tão sensível a ponto da gente identificar infinitas notas, né? Vai ter uma hora que o nosso ouvido ali tem um limite para diferenciar uma nota da outra. Então, se eu pegar, sei lá, uma nota assim e uma nota assim, eu dei aqui uma mexidinha muito pequenininha, né? Mas de ouvido fica difícil de identificar, certo? Então, eu poderia gerar infinitas notas naquele processo ali de fazer as subdivisões, mas o nosso ouvido tem um limite. Agora a gente já está chegando bem perto naquele lance então de fechar a escala, né? De a gente decidir qual vai ser o limite de notas que a gente vai ter para fechar a escala. E, de novo, é um valor arbitrário, né? Diferentes culturas, então, você tem escala chinesa com 5 notas, você tem escala indiana com 22 notas, tem escala indiana com 24 notas, enfim, tá? É uma coisa arbitrária. Mas vamos focar aqui nas motivações da nossa escala ocidental, que é feita com base nessa escala pitagórica. Então, vamos incrementar essa tabela aqui. Só que eu quero destacar aqui agora
não pegar toda essa família aqui, mas pegar dentro dessa família aqui, por exemplo, qual nota que tem uma frequência que esteja entre essa fundamental e essa, a próxima de mesmo nome, entre a frequência F e a frequência 2F. Ou seja, se tem alguém aqui que tem a frequência 1, alguma coisa F, ok? E aí, ó, nessa linha aqui, tem essa aqui, certo? Aqui dá 1,5F, certo? Essa aqui, que seria 2 a menos 3, é 1/8. Né? Vezes 9, então seria 9/8 de F. Também seria 1, alguma coisa vezes F. Então estaria naquele intervalo entre a primeira nota de frequência F e a nota de frequência 2F. Tá? Vamos tentar fazer a mesma coisa, identificar essas frequências aí para cada linha aqui. Certo? Então, resumindo. Aí eu chamei aqui então de frequência equivalente seguinte à frequência fundamental da primeira nota. Então, a frequência fundamental é F, 1F. Então, a frequência equivalente seguinte aqui, para essa nova nota aqui, é 1,5F. Para essa próxima nova nota aqui, ela tem uma nota equivalente com essa frequência 9/8, né? 1.125. Vamos fazer a mesma coisa para os outros. Aqui é 27F, né? Então, eu teria que pegar o 27F e dividir por algum valor, né? Por alguma potência de 2, para cair nesse 1, alguma coisa F. Quem seria? Né? No caso aí, a potência de 2, imediatamente menor que o 27, é o 16. Né? Se pegar a próxima potência de 2, já não dá. Né? E aí, fazer tudo isso, fazer essa mesma coisa para todas as outras notas. Tá? Pronto, eu já fiz aqui. Então, essa nota aqui que tem frequência 81F, então 81 dividido por qual potência de 2 vai me dar um intervalo entre 1 e 2. Né? Mesma coisa para todos os outros aqui. E aí, agora que eu quero que vocês reparem o seguinte. Nessa 13ª linha, repara que essa nota aqui ela tem uma frequência já muito parecida com a frequência daquela primeira nota. Tá? Aqui frequência F, e aqui eu tenho a frequência com a diferença de 1/100, né? Um pouquinho mais de 1/100, né? 13 milésimos. Então, já começa a ficar muito parecida com aquela primeira nota. Então, daí que vem a ideia, então calma aí, vamos parar por aí essa subdivisão, tá? Porque aí já começa a ficar muito dissonante em relação à nota original. Então, a gente vai, para fechar esse ciclo, a gente vai ter que dar uma ajeitada nessas contas aí, para que não haja uma 13ª nova nota. Para que a minha 13ª nota seja idêntica à nota original e não quase idêntica. Sacaram a ideia? Bom, então, vamos para as contas aqui. Como que eu ajeito isso aí para que eu não caia aqui em uma nota quase igual à primeira? Tá? Mas que eu caia aqui numa nota então igual e assim, seguindo uma progressão equânime, né? Fique uma coisa bem distribuída. Então, é como se eu tivesse assim, nota 1, nota 2, nota 3, até nota 12 e nota 13. Tá? Só que essa nota 13, eu quero que seja da mesma família da nota 1. Tá? Então, né, para que não fique aqui, como eu falei, quase igual. Eu quero que seja agora igual. Então, é a mesma coisa que pensar numa progressão de números aqui, em que aqui eu tenha uma nota de frequência F, e aqui, então aqui vai ser F, aqui 1, um pouquinho F, 1, mais um pouquinho, 1, mais um pouquinho, 1, mais... sempre aumentando esse, parecido com o que estava acontecendo aqui, 1, alguma coisinha, mas que esse 13º termo seja uma nota de frequência, então, 2F, que aí vai ser a mesma nota da primeira, certo? E aí, usando a mesma ideia de gerar essa família de notas de mesmo nome. Né? Então, aqui a gente está usando uma ideia de progressão geométrica, sempre, né, de duplicar aqui a frequência. Né? Então, se eu quisesse continuar com isso aqui, a nota 14, nota 15,
e por aí vai, mais 12 notas, né? Então chegar na nota 25, perdão, 25, que seja da mesma família daquela primeira. Então essa frequência aqui vai ter que ser o dobro dessa aqui, 4F. Então para essas notas chave, digamos assim, eu estou usando essa progressão de duplicar, duplicar, que é um exemplo de progressão geométrica. Então a mesma ideia que eu vou usar para esse primeiro ciclo aqui. Também usar uma progressão geométrica para distribuir os valores dessas frequências de forma equânime. Certo? Tá, o que isso quer dizer? Para quem não lembra o que é progressão geométrica, vai aparecer também aqui um card, para quem quiser relembrar como que é isso, para fazer uma revisão. E aí a ideia é assim, numa progressão geométrica, então eu tenho uma sucessão de termos, é uma sequência, em que eu sempre vou multiplicando por um mesmo valor. Né? Que é o que eu estou pegando com essas notas 1, 13, 25, eu estou multiplicando sempre por um mesmo valor. Pego isso aqui, multiplico por 2. Pego isso aqui, multiplico por 2. Né? Se eu pegar mais 12 termos aí, multiplico por 2 de novo para gerar a nota de frequência 8F. Tá? Só que agora eu não quero mais ficar multiplicando por 2 nesses grandes intervalos. Eu quero multiplicar aqui, quero saber por qual valor que eu tenho que multiplicar para gerar cada uma dessas notas do meio. Bom, eu tenho que multiplicar por um mesmo valor. Então, eu vou chamar aqui, multiplicar aqui por um valor, sei lá, m. Tá? Aí eu vou ter a frequência dessa segunda nota. E aí eu vou pegar essa frequência, multiplicar por esse mesmo valor m, para ter o valor da terceira, a frequência da terceira nota. E por aí vai. Vezes m, vezes m, vezes m, vezes m, até completar esse ciclo aqui do f até o 2f. Bom, quantos pulinhos aí, quantos intervalos desse m rolaram aí? Foram 12 vezes, né? Do 1 até o 13, eu tenho esses 12 intervalos aí. Então, pegar a nota f, a nota de frequência f, multiplicar por m, vezes m, vezes m, vezes tá. Para chegar nessa nota de frequência 2f, vamos ver o que a gente tem aí. Tá? Então, aqui eu vou ter 12 intervalos, 12 termos, né? Que aí eu vou usar, de novo, potenciação. Então, vai ficar f, que multiplica m elevado a 12, igual 2 vezes f. E aí, de novo, posso dividir essa equação toda por f, cancelo isso aqui. Então, eu tenho a equação m elevado a 12 igual a 2. Então, esse meu m tem que ser a raiz de índice 12 de 2. Tá? Então, esse processo de fechar o ciclo da escala com essas frequências distribuídas numa progressão geométrica, né, distribuídas de uma forma equânime, ganha um nome na teoria musical. Se chama temperamento de escala. Então, é temperar a escala. Então, eu tenho uma nota inicial de frequência F. Tá? Vamos montar aqui uma tabelinha. Então, a próxima nota, uma nota após, vai ter a frequência raiz de índice 12 de 2 vezes essa frequência. Certo? Então, aqui eu estou relacionando sempre uma nota com a frequência dela. Duas notas após. Vai ser isso aqui vezes raiz de índice 12, raiz duodécima de 2. Olha que bonito. Então, vai ficar raiz duodécima de 2 vezes isso aqui. Que aí eu posso usar potenciação, né? E aqui acho que a gente já vai pegando o jeito do padrão aqui da coisa. 3 notas após vai ser o raiz duodécima de 2 vezes essa frequência aqui. E aí, de novo, poderia usar a potenciação para simplificar isso aqui. E por aí vai. Né? Como seria, então, 4 notas após?
seria isso aqui vezes raiz duodécima de 2, então vai aumentar um índicezinho aqui nesse expoente. Então vai ficar raiz duodécima de 2 elevado a 4 vezes f. E aí tem um jeito até mais fácil de escrever, que é o que eu vou colocar lá na tabela, que é reescrever essa raiz numa forma de potência, que é isso aqui, 2 elevado a 4 sobre 12. Nota, 5 notas depois, seria a nota de frequência. Então, 2 elevado a 5 sobre 12 vezes f. E depois, 2 elevado a 6 sobre 12 vezes f, e por aí vai. Então, vamos lá para a tabela para a gente organizar isso aí e ver os valores calculados dessas potências aqui. Bom, então agora a gente, na verdade, vai esquecer essas frequências aqui. O que importa para a gente agora vão ser essas novas frequências geradas pelo processo de temperamento da escala. Tá? Então, comecei com essa nota aqui de frequência f, agora a minha próxima nota vai ter essa frequência aqui, 2 elevado a 1 sobre 12 vezes f, né? Aquela coisa de multiplicar pela raiz duodécima de 2. E aí dá esse valor aqui, né? Na expansão decimal, para a gente ver com mais clareza o que significa esse número estranho aqui, né? Esse número feio. E aí, continuando esse processo, é pegar esse cara, multiplicar, então, de novo, pela raiz duodécima de 2, que eu vou gerando essas potências aqui. Então, vai ficar 2 elevado a 2 sobre 12 vezes f, é a mesma coisa que isso aqui. 2 elevado a 3 sobre 12 vezes f, que dá esse valor aqui. E por aí vai. 2 elevado a 4 sobre 12, que dá esse valor aí, até eu completar todas as linhas aqui. E repara, a próxima linha aqui, a próxima nota, seria, ou seja, 12 notas após aquela primeira, seria o 2 elevado a 12 sobre 12 f. Bom, 12 sobre 12 é 1, então 2 elevado a 1 é o 2f, que aí satisfaz aquilo que a gente queria, que é que essa 12 notas depois eu tenha a mesma nota que eu tinha inicialmente, certo? A nota ali com o mesmo nome. Bom, então a gente já tem aí uma possível motivação para o fato de a nossa escala ter esse ciclo de 12 notas, certo? E a gente já tem aqui as frequências, né, oficiais desses intervalos, né, uma nota após, 2 notas após. Né, isso vale se eu começar de qualquer nota que eu comecei, tá, a próxima vai ter a frequência relativa a isso aqui, se comparada à nota que eu comecei. Aí tem um nome que se usa na teoria musical, que assim, o intervalo dessas 12 notas consecutivas aqui, para eu ir de uma nota para outra, a gente faz o intervalo de um semitom. Tá? Então, essa próxima nota aqui, o nome, né, mais adequado agora para a gente falar, seria um semitom acima dessa. Essa aqui, então, 2 semitons acima dessa aqui, 3 semitons acima da primeira, 4 semitons, certo? Então, sempre esse intervalo de semitom. E aí, bom, o nome até ajuda, né? Semitom quer dizer que é a metade de um tom. Então, quando eu pulo 2 semitons, eu estou pulando um tom, certo? Bom, a gente está falando aqui de 12 notas, só que lá no começo do papo, para quem não conhece, né, teoria musical, eu falei daquelas 7 notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Que aí fecha o ciclo e começa de novo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Tá? Então, cadê as outras 5 notas? Tá? E aí, o teclado do piano ilustra bem essas 12 notas. E assim, as teclas brancas do piano são as notas naturais, que é esse Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Certo? Então, daqui, ó, aqui, a gente tem aquele ciclo. Certo? Se vocês perceberem no próprio desenho do teclado do piano, tá? Esse padrãozinho que acontece aqui se repete dali em diante, né? Tanto para a direita quanto para a esquerda. Né? Como se eu desse um Ctrl C aqui e Ctrl V, tanto para a direita quanto para a esquerda. Tá. Então, essas teclas brancas são as 7 notas naturais. E tem as notas, o grupo dos acidentes, que são as teclas pretas, que aí tem esses nomes parecidos. Dó, sustenido, Ré, sustenido, Fá, sustenido, Sol, sustenido, Lá, sustenido. Tá? Esse símbolo aqui de sustenido ele é bem mais antigo que Twitter, Instagram. Tá? Também tem outro símbolo de bemol, né? Que dá para usar ele também para falar dos acidentes. Né? Então, o sustenido é para a gente subir um semitom. Então, aqui, do Lá para o Lá sustenido, subir um semitom. Ou qualquer, né? Ré para o Ré sustenido, subir um semitom. O bemol ele é um decréscimo de semitom. Então, eu poderia falar, por exemplo, que o Lá sustenido é uma coisa que um semitom antes do Si.
Então, Lá sustenido é a mesma nota que o Si bemol. Tá? Ou, né, pegar o Ré sustenido, por exemplo, é a mesma coisa que o decréscimo de um semitom do Mi, seria o Mi bemol. E aí lembra que eu tinha falado lá no começo que quando eu tenho uma corda, né, vou botar aqui a corda AB, e eu pego 1/3 dela, aqui a corda CB, que eu não consigo executar no braço do violão, ali com a divisão dos trastes, que é quase possível, né? Fica uma micro diferença, ou se eu pensar também em tocar a corda solta e o 2/3 eu não tenho nos trastes do violão, e tem músico aí que pode falar, pô, não, mas tem sim, é a 7ª casa, ou é a, né, a 19ª casa. É quase isso. E aí a gente consegue ver aqui, nessa tabela das frequências, que é uma diferença realmente muito pequenininha. Que pensa aqui comigo. Se eu tocar a corda solta, tá? Então digamos que essa nota aqui tem uma frequência F. A frequência dessa nota aqui seria então 3F. Ou a sua nota igual, né, já que tem, né, essa aqui é metade do tamanho dessa, então estão naquela mesma classe de notas de mesmo nome, tem a frequência de 3/2F. Tá? Aqui em vermelho está o comprimento, né, da corda, o comprimento da onda, que coincide com o comprimento da onda, e aqui a frequência da onda daquela nota, certo? 3/2 vezes F é 1,5 vezes F. Tá? E aqui a gente não tem 1,5 vezes F, mas olha esse cara aqui. Ele é quase 1,5 F. É uma diferença de menos de 2 milésimos na frequência. Tá? Esse cara aqui está partindo dessa nota aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semitons acima. Tá? Que para quem conhece teoria musical, isso aqui é um intervalo de quinto grau. Quinto grau. Tá? Que é um dos pilares, né, para o estudo de teoria musical, né? A tríade, né? A tônica, o terceiro grau e o quinto grau. E aí vou aproveitar para falar aqui os nomes das notas da nossa escala, né? Que eu tinha comentado ali rapidinho, mas agora colocar em ordem aqui na nossa tabela. Eu vou considerar essa primeira nota aqui. Poderia pegar qualquer nota, poderia pegar o Dó, por exemplo, que as pessoas costumam usar como a primeira nota da nossa escala. Mas eu vou pegar a nota Lá como sendo a primeira, por causa do padrão da frequência que a gente usa, certo? O padrão de frequência é baseado na frequência da nota Lá. Não sei porquê. O padrão da nota Lá é de 440 Hz. É o que aparece no afinador eletrônico, por exemplo, certo? Ou no diapasão. Claro que poderia ser tanto 440 quanto qualquer outro múltiplo de 2 ou submúltiplo, né, do 400, ou multiplicando por 2 ou dividindo por 2 o 440. Poderia ser o 220 Hz, poderia ser 110 Hz, tanto faz. Teoricamente não faria a menor diferença. Mas tem que escolher um, o escolhido foi o 440. E aí, com base então na frequência dessa nota lá, 440 Hz, eu consigo determinar todas as outras notas, sempre fazendo essa multiplicação por raiz duodécima de 2. E vou colocar os valores aqui também, então. Aqui tem o símbolo de cada nota, que a gente costuma chamar, né, por esses nomes, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, mas isso é uma coisa dos idiomas latinos, certo? Os países que não usam o idioma latino usam esses símbolos aqui, tá? A sustenido, B, C sustenido, D e por aí vai. E agora sim, as frequências. Tá? Considerando esse padrão aqui da nota Lá sendo 440 Hz, eu consigo então calcular todos os outros valores baseados nesse intervalo de frequência de um semitom. Uma outra coisa que talvez gere curiosidade nas pessoas é por que as casas do violão ou da guitarra, enfim, não têm o mesmo tamanho. Se é sempre aquela ideia de ter uma progressão equânime das frequências e tudo mais, então por que essa primeira casa aqui é grandona e à medida que eu vou andando eu chego nessas casas aqui bem menores
né, o intervalo aqui entre os trastes, né, é bem menor do que o que eu tinha antes. Tá? Ou, melhorando então essa pergunta, como que eu calculo, como que eu determino o tamanho das casas do violão ou de uma guitarra, enfim, bandolim, cavaquinho, qualquer que seja o instrumento de corda, tá? Ou até de uma harpa, por exemplo, tá? Porque é a mesma coisa, na verdade. Então, vou continuar esse roteiro aqui para a gente tentar chegar no porquê, né, de como que a gente determina esses tamanhos das casas de um instrumento de corda.